Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a Bíblia Sagrada. Eu estou com o meu rascunho em mãos, com detalhes importantíssimos sobre os 7 objetos que Jesus pegou emprestado. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Você sabia que Jesus pegou 7 objetos emprestados? Exatamente. E esses detalhes são de suma importância. Detalhes que a maioria dos pregadores ainda não sabem. Portanto, pegue o papel, pegue a caneta e venha comigo para aprender sobre esses detalhes. No entanto, antes de tudo, se inscreva no meu canal, deixe o like, curta o meu vídeo e também ative o sininho para novas notificações. Meu amigo e minha amiga, eu estou feliz em você participar comigo das redes sociais, até porque já existem no meu canal mais de 30 mil seguidores e em sua maioria são pastores, 22 mil pastores me seguindo em todo o Brasil e fora do Brasil. 22 mil pastores me seguindo. Isso é uma honra muito grande. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Você que me segue, obrigado. São 33 mil pessoas me seguindo e mais de 22 mil pastores incluso. Tá bom? Brigadão por tudo. Inclusive, muitos pastores que são professores de faculdades teológicas. Que Deus abençoe aí os nossos pastores das escolas de faculdades brasileiras. Meu amigo e minha amiga, Jesus pegou 7 objetos emprestados. Este é o nosso tema. Porém, quando você estuda o Midrashiano, que são as tradições hebraicas antigas, escritas na Babilônia, Jesus não pegou 7, Jesus pegou 12. Por que 12? Porque cada objeto que Jesus pegou representa uma tribo de Israel. Então Jesus pegou 12 objetos emprestados, tipificando as 12 tribos de Israel, ou simbolizando as 12 tribos de Israel. Então Jesus pegou 12 peças, ou 12 objetos, ou 12 coisas emprestadas, 12 e não 7. Mas eu estarei falando de 7 coisas, ou 7 objetos que Jesus pegou emprestado. Pegou o papel? Pegou a caneta? Vamos lá. Então vamos começar aqui por Deuteronômio, capítulo 28, que diz que pela lei de Moisés, era proibido pegar coisas emprestadas. Lá em Deuteronômio, capítulo 28. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomará nada emprestado de ninguém. Tá bom? Está escrito em Deuteronômio 28. Mas Jesus realmente, ele pegou coisas, objetos emprestados. Porque Jesus, ele quebra essas regras da lei de Moisés. Tá bom? Ou qualquer outro tipo de lei. Jesus quebra essas leis humanas, até porque Jesus não é um Deus. Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. Faz parte do corpo de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus estabelece, Jesus faz o que ele quiser, tá bom? Porque ele não é meramente um homem, ele é um homem Deus e um Deus homem. Obrigado por isto, obrigado por você entender essa questão. Então, muitas pessoas falam, Jesus pegou emprestado porque Jesus era pobre. Meu irmão, Jesus pegou emprestado, mas Jesus não era pobre. Era a necessidade do momento. Tá bom? Jesus, quando nasceu, depois de 2 anos, os magos da Babilônia, 12 magos, trouxeram 3 pacotes de presentes, com mirra, ouro e incenso. Eu vou repetir. Mirra, material caríssimo, ouro, caríssimo, e incenso, que era outro material caríssimo, tá bom? Então, aqueles objetos que os magos da Babilônia trouxeram para Jesus, hoje, um valor equivalente a 4 milhões de reais. Então, Jesus pegou emprestado? Pegou, mas Jesus tinha um dinheiro guardado? Tinha. Porque a Bíblia diz que Maria guardava tudo em silêncio, ó. Né? Maria guardou o dinheiro, tudo em silêncio, tá bom? Então Jesus não era pobre, mas ele pegou coisas, objetos emprestados. Jesus pegou e
a história midrashiana diz que Jesus pegou 12 coisas emprestadas. Eu vou falar de 7, que eu encontrei aqui o respaldo na Bíblia Sagrada. A primeira coisa que Jesus pegou emprestada foi a manjedoura. Exatamente. Maria estava grávida, tá bom? E lá em Belém, Maria deu as dores de partos, veio as dores de parto. E agora todas as hospedagens de Belém, que era uma cidade relativamente pequena, estavam ocupadas. E aí Maria, que atrasou na viagem, entendeu? Atrasou, uma mulher grávida tem que ir bem mais devagar. Então, ela chegou atrasada, todos os hotéis da região estavam ocupados. Então, ela teve que dar à luz e Jesus foi colocado na manjedoura. Então, a primeira coisa que Jesus pegou emprestado foi uma cama, podemos dizer assim, uma manjedoura. Essa manjedoura depois foi levada para Roma, tá bom? E se tornou um objeto santo, porque foi ali que Jesus foi guardado por algumas horas dentro de uma manjedoura. Esses detalhes, pessoal, são importantíssimos, tá bom? Eu recomendo depois você estudar sobre os fragmentos da manjedoura de Jesus, porque essa manjedoura foi levada para várias partes do mundo e se tornou um objeto sagrado para os romanos e para a Igreja Católica, tá bom? Estuda sobre isso. O primeiro objeto que Jesus pegou emprestado, entre aspas, foi a manjedoura, a cama, tá bom? Então, o primeiro objeto, ou a primeira coisa que Jesus tomou emprestado foi a manjedoura. A segunda coisa que Jesus pegou emprestado foi o barco de Pedro. Jesus estava na cidade de Cafarnaum e Jesus precisava pregar a palavra. Pedro tinha pescado a noite inteira e nada tinha pegado. Aí Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Isso é bíblico, tá bom? E Jesus pregou em cima do barco de Pedro. Uma das maiores pregações de Jesus foi em cima de um barco de Pedro. E o barco de Pedro estava emprestado a Jesus para a pregação. Aquele barco de Pedro era de 2 metros de largura por 4 de comprimento. Naquele barco de Pedro cabia 4.000 peixes de 500 gramas, ou seja, 2.000 quilos. O barco de Pedro aguentava 2.000 quilos de peixe, tá bom? E ali a história diz que a rede de Pedro rasgou e 153 peixes pequenos foram embora. E depois, na segunda pesca, Pedro pescou os 150 peixes que escapuliram da primeira pesca. Entendeu? Isso tudo está no meu livro, meu amigo e minha amiga. Pedro emprestou o barco para Jesus. O barco de Pedro foi a segunda coisa que Jesus pegou emprestado. O segundo objeto. No barco de Pedro cabia 2.000 quilos de peixes, 2 toneladas. No barco de Pedro cabia 4.000 peixes de 500 gramas cada um. Pedro pegou aproximadamente 4.000 peixes e 153 peixes escapuliram da rede na primeira pesca. Mas na segunda pesca, Pedro pescou 153 peixes grandes, porque esse peixe cresceu e aí, né, se tornaram grandes. Pedro perdeu na primeira pesca 153 peixes grandes. E aí Jesus deu esses 153 peixes na segunda pesca, tá bom? Vamos passar para o terceiro objeto. Eu vou marcar aqui, terceiro, tá bom? Terceiro objeto. O terceiro objeto, ou a terceira coisa que Jesus pegou emprestado foi o jumento. O jumento, para entrar em Jerusalém. Jesus precisava entrar em Jerusalém. E aí Jesus pegou o jumento emprestado. De quem era o jumento? Meu amigo, o jumento era de Lázaro. Lázaro de Betânia. Aquele jumento era um jumento novo. E o povo de Israel não pode montar em jumento novo. Depois você estuda a história do jumento. Está na Bíblia, está nos midrashes, está no meu livro. É só comprar, é só adquirir, é só estudar. Meu amigo, você é pastor, você é pastora. Precisa saber de tudo isso. O jumento que Jesus montou para entrar em Jerusalém era de Lázaro, de Betânia. Lázaro é irmã de Marta e Maria. Tá bom? Aquele jumento, meu irmão, era um jumento
que não era manso. Não era manso. Por isso que o pessoal colocaram ali as roupas no chão, porque caso Jesus caísse, não se machucava em cima das vestes, tá bom? Porque o jumento era bravo. Você já leu a lei dos jumentos? Lá no livro de Números. Lá está escrito: olha, povo de Israel, quando nasceu o jumento, vocês têm que entender que o jumento não é de vocês, é de Deus. O jumento não é de vocês, é de Deus. Mas se vocês quiserem o jumento para vocês, vocês trazem um bezerro e sacrifica no meu altar e fica com o jumento. Entendeu? Então, mesmo você tendo um jumento na sua fazenda, o jumento não era seu, era de Deus. Aí você tinha que comprar o jumento. Aí você vai falar, mas o jumento nasceu na minha fazenda. O jumento nasceu da minha jumenta. Muito bem, mas não era seu. O jumento pronto e acabou. É bíblico, tinha que respeitar. Então, Lázaro precisava comprar o jumento, que o jumento era dele, entre aspas. O jumento nasceu da jumenta de Lázaro, mas o jumento não era de Lázaro. Aí Jesus pegou o jumento emprestado, montou no jumento, e Lázaro também levou um bezerro para sacrificar e trazer o jumento de volta. Porque se não levasse o bezerro para sacrificar no lugar do jumento, o jumento tinha que ficar em Jerusalém. Tá bom? Esses, pessoal, são detalhes importantíssimos. Esse jumento, né, que Jesus montou para entrar em Jerusalém, segundo a história, depois da morte desse jumento, esse jumento foi espiritualizado e se tornou um cavalo lazão do Apocalipse capítulo 19. Você já leu Apocalipse 19? Que Jesus vem montado do céu em um cavalo branco? Não leu? Pois está na Bíblia, Apocalipse 19. Jesus vai voltar no final da grande tribulação, montado em um cavalo branco, que segundo o Midrash, esse cavalo branco é o mesmo jumento que Jesus entrou em Jerusalém. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, como que esse jumento se transformou no cavalo lazão? Da mesma forma que você é humano e vai se transformar em um meta-humano, um metafísico, depois do arrebatamento. O teu corpo vai ser transformado e você que é mortal vai ser transformado em um imortal. Você que é corruptível vai se transformar em um incorruptível. Da mesma forma que o jumento se transformou no cavalo lazão do Apocalipse 19. Tá bom? Eu não estou batendo martelo. Eu estou apresentando para você a história mais antiga do mundo. E eu sei que você é pastor, você é pastora, precisa saber disso. Tá bom? Porque se alguém realmente colocar esse assunto para você, você já sabe discorrer. Tá bom? Ou discorrê-lo. Tá bom? Você já sabe os pontos gramáticos dentro da exegese, dentro da história, dentro da cultura. Você tem que saber desses detalhes. É por isso, meu amigo e minha amiga, que eu lancei esses dois livros, que é o livro do Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas, e o livro dos sermões, as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Esses livros trazem detalhes que a maioria dos pregadores nunca ouviu falar. Por exemplo, a história dos jumentos. Estão aqui, olha, para você aprender, tá bom? Para você aprender a história do jumento, meu amigo. Para você entender essas histórias de que Jesus era rico e não pobre. Estão aqui nesses livros, né? Jesus, basicamente, era milionário. Milionário. Jesus pegou coisas emprestadas? Sim. Mas Jesus, meu irmão, pegou pela necessidade e para cumprir a profecia. E não porque ele era pobre. Meu amigo, a primeira coisa que Jesus pegou emprestado foi a manjedoura. A segunda coisa, o objeto, foi o barco de Pedro. A terceira coisa foi o jumento. O jumento de Lázaro. Tá bom? A quarta coisa que Jesus pegou emprestada foi a coroa de espinho. Exatamente. Aquela coroa de espinho que foi colocada sobre a cabeça de Jesus era a coroa do diabo. A coroa de abrolho. Porque foi o diabo, com o pecado, que trouxe o abrolho, os espinhos para o planeta Terra. Tá bom? Depois do pecado, o próprio Deus falou, agora a terra dará abrolhos, ou seja, dará espinhos, por causa da maldição.
Então aquela coroa de espinho que Jesus usou está relacionada à coroa de espinho do diabo, originada pelo diabo. Então o diabo é tipo de um rei, um deus. Você já leu isso na Bíblia, que o diabo é tipo de um deus que usa uma coroa? Exatamente. Então, o quarto objeto que Jesus pegou, a quarta coisa que Jesus pegou emprestada, foi a coroa do diabo. Então o diabo tinha uma coroa, mas na morte de Jesus, Jesus tomou a coroa do diabo. Aí o diabo ficou sem coroa. É por isso que Jesus falou, olha, o Deus desse século já está julgado. Não está condenado, já está julgado. Tá bom? Se o diabo estivesse condenado, já estaria no lago de fogo. Ele está julgado. Houve um julgamento do diabo. Foi julgado. Foi julgado. E agora o diabo está pagando a consequência. Tá bom? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando Jesus veio para o planeta Terra, foi para salvar os humanos e até o diabo. Se o diabo se arrependesse, Deus salvaria. Mas o diabo não quis a salvação. E aí Jesus tomou a coroa do diabo. O diabo só tinha uma coroa de espinho na cabeça dele, que era a coroa do mal. Né? A palavra coroa significa coronas em grego. Tá bom? Que muitos associam coroa com coronavírus. Porque na coroa do diabo, na ponta, tinha venenos. Venenos terríveis. É por isso que quando colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, as pontas dos espinhos, que segundo a história eram 72 espinhos, 72 espinhos, na ponta dos espinhos da coroa de Jesus tinha um gel que eles passavam, e esse gel apimentado com pimentas e outros materiais traziam dores terríveis para a cabeça de Jesus. Tá bom? Porque eles queriam que Jesus ficasse meio louco e renunciasse à obra. Então, se Jesus ficasse tonto, bêbado, Jesus poderia deixar a obra de Deus e não morrer na cruz do Calvário. É por isso que eles colocam aquela coroa. Coroa do diabo, coronas, veneno. Tá bom? Para Jesus ficar louco. E aí Jesus abandonar a obra. Você lembra que lá na cruz eles deram vinagre para Jesus? Vinagre. Vinagre. E tem uma tradução que fala cachaça. Porque se Jesus ficasse bêbado na cruz, Jesus poderia falar, olha, eu me arrependo, eu quero descer da cruz. Um bêbado não sabe o que faz. Aí Jesus não tomou vinagre, Jesus não tomou vinho. Entendeu? Porque aquele vinho poderia deixar Jesus bêbado. Também aquele vinagre poderia ser um analgésico e tirar as dores. E Jesus não poderia morrer sem dor. Jesus, para cumprir a palavra, tinha que morrer com dores. Tá bom? Tá lá em Isaías 53, homem de dores. Então Jesus tinha que sofrer, não poderia tomar vinho, não poderia tomar cachaça, não poderia tomar vinagre. Seja lá a tradução que você pegar, Jesus não poderia tomar, porque aquele vinagre tiraria as dores do corpo, né? Traria o analgésico para o corpo de Jesus. Jesus não sentiria dores. Ou talvez Jesus ficaria bêbado ou louco pela cruz e pelo vinagre e renunciaria à obra. Era tudo que o diabo queria. Mas Jesus não tomou o vinagre. E ele segurou, né, aquela situação com aquela coroa de espinho. A coroa é o quarto objeto que Jesus pegou emprestado. Deixa eu escrever. Quarto objeto que Jesus pegou emprestado é a coroa de espinho, tá bom? A coroa de espinho. Isso aqui, pessoal, é forte. Isso aqui é forte demais, é muito forte. Se eu trouxer um estudo sobre os 72 espinhos da coroa, se eu trouxer um estudo para você sobre o que aconteceu com a coroa de espinho, se eu trouxesse um estudo para você, por que Jesus levou a coroa de Jerusalém para o Monte Caveira, porque o Monte Caveira era o monte do diabo, não é verdade? Por que Jesus levou a coroa para o monte do diabo, o Monte Gólgota, o Monte Caveira? Então, meu amigo, tem muitos detalhes sobre essa coroa de espinho que Jesus levou sobre a sua cabeça, que foi o quarto objeto que Jesus pegou emprestado. A coroa de espinho foi o quarto objeto. A coroa de espinho, tipologicamente,
era a coroa do diabo. Jesus tomou emprestado, mas depois devolveu no Monte Caveira, tá bom? A quinta coisa, ou o quinto objeto que Jesus pegou emprestado, foi a cruz. Exatamente. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era nossa. Era nós que deveríamos morrer amaldiçoado. Mas Jesus tomou emprestado. E aí Jesus morreu por nós. A morte era nossa. Mas Jesus morreu por nós. A cruz era nossa. A maldição era nossa. Foi nós que pecamos. Mas Jesus tomou a cruz. Jesus levou o nosso pecado, a nossa carga sobre ele. Tá bom? Então a cruz é o quinto objeto que Jesus pegou emprestado. Você já leu a história sobre Barrabás? Então, Barrabás era o dono daquela cruz, porque Barrabás estava preso para ser crucificado. E aí, Barrabás foi liberto e Jesus foi para a cruz de Barrabás. É por isso que você vê que o pessoal lá na cruz estica o braço de Jesus, né, para que o braço de Jesus pudesse alcançar os dois cantos da trave da cruz. Porque os braços de Jesus eram menores do que os braços de Barrabás. Porque, segundo a história, Barrabás era um gigante, né, da guerra. E Jesus era um carpinteiro, podemos dizer assim. Então, meu amigo e minha amiga, a cruz era nossa, a cruz era de Barrabás. Mas Jesus tomou a nossa cruz. Jesus tomou a cruz de Barrabás. Essa questão da cruz é muito burocrática, é sistemática. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a cruz, porque Jesus levou a cruz até o Monte Gólgota, tá bom? E essa cruz é tipo de uma espada que foi enfinhada na cabeça do gigante. Aquele Monte Gólgota é um retrato da cabeça do gigante. Aquele Monte Gólgota, a palavra Gólgota ou caveira significa crânio, tá bom? Então o monte era um crânio gigante. Eu vou colocar a foto aqui para você ver. Olha a foto. Tá vendo a foto? Essa foto que você tá vendo aí é o Monte Gólgota. Olha a cruz lá em cima. A cruz. Tá vendo a cruz lá em cima? Essa cruz é como se fosse uma espada que estava sendo colocada sobre o crânio do diabo. Então essa cabeça, ou seja, esse Monte Gólgota que você tá vendo aí, esse Monte Gólgota, olha para mim. Esse Monte Gólgota que você está vendo aí, preste atenção novamente. Esse Monte Gólgota é a cabeça do diabo. Lúcifer. Então eu não vou entrar muito nesse assunto, mas Jesus pegou a cruz para colocar ou enfinhar na cabeça do gigante. Na cabeça do diabo, chamado Monte Gólgota, a cabeça petrificada. Essa cabeça aí, que você está vendo na foto, é a cabeça do diabo. Porque lá atrás, há milhares de anos, ou seja, há muitos anos retroativos, o diabo tinha um corpo. E ele acabou perdendo esse corpo. E a cabeça do diabo, literalmente, foi lançada aí em Jerusalém. Então, meu amigo e minha amiga, o Midrash antigo, preste atenção, a história antiga diz que essa cabeça que você viu aí é a cabeça de Lúcifer. É por isso que o diabo ficou doido quando Jesus cravou essa cruz na cabeça do diabo. Então, meu amigo, esta cruz que Jesus pegou emprestada e levou para o Monte Gólgota serviu como uma espada que enfiou na cabeça do diabo. Exatamente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Compre os meus livros para aprender sobre isso. Não adianta você ficar na área superficial, no estudo superficial. Meu amigo e minha amiga, compre os materiais bons. Compre o livro dos sermões para aprender coisas em hebraico, em aramaico. Compra o livro de Gênesis, a revelação completa, para você aprender esses detalhes profundos. Compre o próximo livro que eu estou fazendo, tá bom? Já faça a sua seleção, a sua reserva, tá bom? Já compre o livro antecipadamente, é isso que todo mundo faz. Para você aprender coisas, detalhes que ninguém consegue explicar para vocês.
Tá? Então, essa cruz de Jesus foi o quinto objeto que Jesus pegou emprestada para enfiar na cabeça cabeluda. Está lá no livro de Salmos, que o diabo tinha a cabeça cabeluda. Ou seja, há bilhões de anos retroativos, o diabo era um sumo sacerdote. Está lá em Isaías, está lá em Ezequiel 28. O diabo era um sumo sacerdote, carregava as pedras sobre o seu corpo, as pedras alfogueadas. Ele era um sumo sacerdote, ele era um nazireu. O diabo era um ex-querubim. O cabelo do diabo era o maior cabelo que existia nesse tal de paraíso chamado Éden espiritual. Entendeu? Então o diabo era um sumo sacerdote, era o patriarca dos anjos. Isso aqui é muito forte, meu amigo. É muito forte porque você não conhece esses detalhes. E eu fico chateado porque você não conhece esses detalhes que eu coloco aqui e você diz que é heresia. Está entendendo? Você diz que não está na Bíblia. E Jesus disse o seguinte: se todas as coisas fossem escritas, nem todos os livros do mundo caberia. Então tem coisas que não estão na Bíblia. Se você não entender isso, você vai ficar na imaturidade psicológica. E aí você passa a ser aquele obreiro que prega a mesma coisa todos os dias. Compre os meus materiais para aprender coisas novas. Compre livros bons para aprender coisas novas. A quinta coisa que Jesus pegou emprestada, meu irmão, foi a cruz. A sexta coisa, ou o sexto objeto, eu vou anotar aqui, o sexto objeto que Jesus pegou emprestado foi a sepultura. Jesus foi sepultado em Jerusalém, debaixo do Monte Gólgota. Entendeu? Abaixo do Monte Gólgota tinha um jardim. E o jardim ali era de José de Arimateia. Então José de Arimateia emprestou a sepultura para Jesus. Já leu essa passagem no Antigo Testamento que fala que Jesus foi sepultado na sepultura de ricos? Exatamente. Porque José de Arimateia era tio de Jesus. José de Arimateia era tio de Jesus. José de Arimateia era o dono do Monte Gólgota. Entendeu? José de Arimateia era dono do Monte Gólgota. Porque José de Arimateia era um arqueólogo. Ele procurava coisas antigas. E segundo a história hebraica, Jeremias escondeu a Arca da Aliança dentro do Monte Gólgota. É por isso que Jesus pega aquela sepultura emprestada. Porque o corpo de Jesus, na morte, foi colocado junto à Arca da Aliança, que estava dentro do Monte Gólgota. Entendeu? Aí você vai gritar alto: ah, mas isso não está na Bíblia. Porém, eu quero ressaltar que mesmo esses detalhes não tendo respaldos bíblicos, tem evidências bíblicas. Entendeu? Não tem respaldo, mas tem evidência. E faz parte. Então, a sexta coisa, ou o sexto objeto que Jesus pegou emprestado foi a sepultura. E a sétima coisa, deixa eu anotar. A sétima coisa que Jesus pegou emprestada foi os nossos pecados. Jesus morreu com os nossos pecados. Jesus precisava dos nossos pecados. Por quê? Porque Jesus precisava ir ao inferno. E só entra no inferno quem é pecador. Então Jesus não podia entrar no inferno. Eu vou repetir. Era proibido Jesus ir ao inferno. Por quê? Porque só entra no inferno quem é pecador. E Jesus não era pecador. Aí Jesus tomou os nossos pecados emprestados. E com os nossos pecados, Jesus se tornou maldito, pecador. Entendeu? Está lá em Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Está lá em Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Ele se tornou maldito por nós. Entendeu? Ele se tornou maldito por nós. Então Jesus se tornou maldito porque ele tomou emprestado os nossos pecados. E aí Jesus morreu em pecado. E aí Jesus foi para o inferno. Quando chegou no inferno, Jesus se dispôs, se despiu dos pecados, tomou a chave da morte do inferno, pregou para os espíritos em prisões e trouxe do inferno seus molhos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 27, 51. Mateus 27, 51. Que quando Jesus veio dos mortos,
trouxe muitas almas, ressuscitaram muitas almas com ele. Está entendendo? Porque Jesus pregou para os espíritos em prisões. Meu amigo, porque Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Isso aqui porque ele tinha os nossos pecados emprestados. Tá bom? Então eu apresentei para vocês as 7 coisas, ou os 7 objetos que Jesus pegou emprestado. Primeiro, manjedoura. Segundo, o barco de Pedro. Terceiro, o jumento de Lázaro. Quarto, a coroa do diabo. Quinto, a cruz de Barrabás. Sexto, a sepultura de José de Arimateia. Sétimo, os nossos pecados. Estas são as 7 coisas que Jesus pegou emprestado. Agora, segundo o Midrash, ainda faltam mais 5 coisas que Jesus pegou emprestado. Tá bom? Então não foram 7, foram 12. Provavelmente depois eu vou fazer um vídeo sobre as 12 coisas que Jesus pegou emprestado. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, mas não se esqueça de adquirir os 2 livros de Gênesis e dos Sermões. Não se esqueça de reservar o seu livro que eu estou fazendo agora em 2021, livro ministerial, o conhecimento ministerial na palma da mão. Tá bom? Adquira imediatamente. Eu vou terminar com esses 2 livros em mãos, tá bom? Esperando a sua ligação, tá bom? Esperando a sua ligação. Pode ligar para mim, mande uma mensagem de WhatsApp, olha o número aqui, olha na descrição, eu vou deixar detalhes sobre esses livros, tá bom? Então adquira imediatamente. Olha, pessoal, na promoção. Que Deus abençoe, estou te aguardando. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes,
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes,
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.